Você já entrou num elevador, ouviu a porta fechar, e por um segundo pensou a mesma coisa que quase todo mundo no planeta já pensou. E se ele cair? Você provavelmente nunca contou isso para ninguém. Talvez tenha até rido de si mesmo. Mas basta um tranco pequeno, um barulho diferente, a cabine demorando um pouco mais que o normal, e aquela pergunta volta na hora. O curioso é que esse medo é muito mais antigo do que parece. E não é bobagem. Porque durante séculos, subir dezenas de metros dentro de uma caixa de metal pendurada por um cabo soava como loucura pura. Mas aqui está o mais estranho de tudo isso. Hoje você entra em elevadores sem pensar duas vezes. No trabalho, no shopping, no hospital, no hotel, na sua própria casa. Você confia sua vida a uma máquina de toneladas sem nem olhar para ela. E talvez essa confiança automática seja a maior pista de que existe algo escondido ali dentro. Porque se você soubesse tudo o que realmente acontece atrás daquela porta de aço, você nunca mais entraria num elevador do mesmo jeito. Não porque eles são perigosos, mas porque são muito mais espertos do que qualquer um imagina. Se você gosta de descobrir o que está escondido nas coisas mais comuns do mundo, deixa o like e se inscreve agora, porque o que vem a seguir transforma um dos maiores medos da humanidade numa das maiores vitórias da engenharia. Você aperta o botão. A porta fecha. Alguns segundos depois, ela abre exatamente no andar certo. É tão simples que ninguém para pensar no que acabou de acontecer. Mas por trás desse movimento banal, dezenas de peças trabalham juntas por um único motivo: impedir que aquela caixa caia. E isso é mais difícil do que parece. Durante milhares de anos, os prédios foram baixos. Não por falta de vontade. Por um limite bem simples: escadas. Quanto mais andares um prédio tinha, menos gente queria morar lá em cima. Na prática, o andar mais alto era o mais barato, porque era o mais cansativo de alcançar. Isso começou a mudar quando surgiram os primeiros sistemas de corda e roldana para erguer cargas. Só que eles carregavam sacos, caixas, materiais, não pessoas. E o motivo era simples: se a corda arrebentasse, tudo despencava. Ninguém achava aceitável apostar a própria vida numa única corda esticada. Foi assim que as cidades cresceram para os lados, e não para cima, por muito mais tempo do que deveriam. Até que um homem decidiu desafiar exatamente esse medo. Elisha Otis. E aqui vem o detalhe que quase ninguém sabe: Otis não inventou o elevador. Elevadores já existiam havia décadas. O que ele inventou foi algo bem mais importante: uma forma de impedir que eles matassem as pessoas dentro deles. Em 1854, numa grande exposição em Nova York, ele decidiu provar isso na prática. Sem desenho técnico, sem discurso. Ele subiu numa plataforma suspensa por um único cabo, na frente de uma multidão, e deu uma ordem que parecia loucura. Mandou cortar o cabo. A plateia prendeu a respiração. A plataforma caiu. Só que caiu meio metro, e travou. Otis continuou de pé, sem um arranhão. E, segundo os relatos da época, ele apenas olhou para a multidão e disse, abre aspas, all safe, gentlemen. All safe, fecha aspas. Está tudo seguro, senhores. Naquele instante, milhares de pessoas entenderam que talvez fosse possível confiar a própria vida a uma máquina daquelas. E essa demonstração, sozinha, abriu caminho para os arranha-céus que conhecemos hoje. Mas existe um erro comum sobre essa história. Muita gente pensa que foi aquele freio que resolveu o problema para sempre. Na verdade, ele foi só o primeiro degrau. Porque o que impede um elevador moderno de cair não é uma peça. É um sistema inteiro. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se engana. Mas eu te prometo, existe algo escondido nisso que quase ninguém te contou. Quando você olha para um elevador, parece existir uma única coisa segurando aquela cabine: o cabo. E se o cabo rebentar, você imagina que é o fim. Só que essa imagem está errada. Porque, na engenharia real, o cabo quase nunca é o elemento mais crítico do sistema inteiro. Comece pelo número. Na maioria dos elevadores modernos, a cabine não é sustentada por um cabo. São vários, trabalhando ao mesmo tempo. Dependendo do prédio, 4, 6, 8 ou mais. E cada um deles é fabricado com uma margem de segurança absurda. Sozinho, um único cabo já aguentaria muito mais peso do que a cabine chega a exigir no dia a dia. Isso significa uma coisa simples. Mesmo que um cabo se rompesse,
a cabine não despencaria. Os outros seguram o peso enquanto o sistema percebe que algo saiu do lugar. E tem outro detalhe que explica por que eles quase nunca rompem. Esses cabos não são barras sólidas de aço. São feitos de dezenas, às vezes centenas, de fios finos trançados entre si. Se um fio se desgasta, os outros continuam segurando. E, além disso, técnicos inspecionam esses cabos com regularidade, procurando corrosão e desgaste invisíveis a olho nu. Na prática, um cabo quase sempre é trocado bem antes de representar qualquer risco real. Mas existe uma peça ainda mais decisiva, e ela é praticamente invisível para você. O contrapeso. Ele fica escondido dentro do poço do elevador, do outro lado da cabine, puxando para baixo o tempo inteiro. Pensa numa gangorra. Quando os dois lados têm peso parecido, um empurrão pequeno já move tudo. É exatamente isso que acontece ali dentro. O contrapeso pesa aproximadamente o mesmo que a cabine vazia mais uma parte da carga esperada de passageiros. Resultado: o motor não precisa erguer a cabine inteira. Ele só equilibra a diferença entre um lado e outro. Isso não é só engenhoso. É por isso que os elevadores gastam tão pouca energia, desgastam menos peças e duram tanto tempo. E aqui mora outro mito. Muita gente acha que o motor segura o elevador o tempo inteiro. Não segura. Grande parte do trabalho já está compensada pelo contrapeso. O motor só decide quem sobe e quem desce. O que nos leva à pergunta seguinte: se o motor não segura a cabine, o que acontece quando ele simplesmente para? A resposta surpreende quase todo mundo. Porque o elevador não depende do motor para ficar parado. É o contrário disso. Os freios ficam travados por padrão. Eles só soltam quando o sistema decide mover a cabine. Ou seja, com energia, o motor controla o movimento. Sem energia, os freios voltam sozinhos para a posição de segurança. É por isso que a cena clássica de filme, elevador despencando no meio de um apagão, quase nunca acontece na vida real. Na maioria dos prédios modernos, o elevador simplesmente para. Baterias de emergência costumam levar a cabine devagar até o andar mais próximo, para você sair andando. Mas talvez a peça mais fascinante de tudo isso seja aquela que ninguém nunca vê funcionando: o governador de velocidade. Apesar do nome, ele não acelera nada. Ele vigia. Durante toda a viagem, ele monitora a velocidade da cabine em tempo real. Enquanto tudo está dentro do esperado, ele fica em silêncio. Mas, se detecta uma aceleração fora do normal, tudo muda numa fração de segundo. Ele aciona, mecanicamente, sem computador, sem operador, um sistema que agarra a cabine diretamente nos trilhos de aço por onde ela desliza. Não é o motor que trava. Não são rodas. São garras de metal fechando com força suficiente para prender toneladas de aço em movimento. E o mais impressionante: isso acontece mesmo se faltar energia. Mesmo se todo o resto falhar. Porque esse mecanismo foi desenhado justamente para funcionar quando tudo mais para de funcionar. Cabos, contrapeso, motor, freios, governador, sensores, portas, controladores. Não é sorte, não é acaso, é engenharia trabalhando em camadas, cada uma vigiando a anterior, cada uma pronta para assumir se a outra falhar. Então por que, mesmo sabendo disso, você continua sentindo aquele friozinho quando a porta fecha? Existe um conselho que circula há décadas: se o elevador começar a cair, pule bem antes do impacto. Parece lógico. Se você saltar para cima no instante exato em que a cabine bate no chão, sua velocidade em relação ao piso diminuiria. Só que essa ideia funciona muito melhor na teoria do que na prática. Você precisaria acertar o momento exato do impacto, não um segundo antes, nem meio segundo, frações de segundo menores do que o tempo que seu cérebro leva só para perceber que algo está acontecendo. Quando você notasse o choque, ele já teria acontecido. E o impulso que um salto normal proporciona é pequeno demais perto da velocidade que uma queda livre real atingiria. Na prática, você teria muito mais chance de perder o equilíbrio e se machucar de outro jeito do que de se salvar pulando. Existe também a ideia de deitar de costas no chão da cabine para distribuir o impacto pelo corpo, o mesmo princípio de um colchão espalhando seu peso melhor que uma tábua. Faz sentido na física, mas não existem estudos reais confirmando que isso muda o resultado num acidente verdadeiro. E o motivo é simples: quedas livres completas em elevadores modernos são raríssimas,
tão raras que praticamente não existe dado para testar cientificamente qual seria a posição ideal. Por isso, quem trabalha com isso parou de perguntar como sobreviver à queda e passou a perguntar outra coisa. Por que a queda quase nunca acontece? Depois da demonstração de Otis, o mundo inteiro entrou numa corrida. Prédios mais altos exigiam elevadores mais rápidos, cabines maiores, motores mais fortes. E aumentar tudo isso significava aumentar o risco junto. Foi dali que nasceu uma regra que hoje aparece em aviões, em usinas nucleares, em trens de alta velocidade e também nos elevadores. Nenhuma peça sozinha pode ser responsável pela vida de alguém. É por isso que, antes de carregar o primeiro passageiro, um elevador passa por uma quantidade enorme de testes. Freios, portas, motores, sensores, cabos, sistemas elétricos, tudo precisa funcionar junto. E, mesmo depois de instalado, ele continua se testando sozinho, o tempo inteiro, em silêncio. Isso explica aquela cena que irrita todo mundo. Você entra, a porta fecha, e o elevador simplesmente não sai do lugar. Parece defeito. Na maioria das vezes, é o contrário. Uma porta que não fechou de verdade, um sensor desalinhado, uma carga acima do limite, e o sistema trava tudo de propósito. Pro passageiro, parece um problema. Pro equipamento, significa que a segurança está funcionando exatamente como deveria. E existe outro obstáculo que quase ninguém enxerga: o próprio peso do cabo. Uma corda de 10 metros pesa quase nada. Uma de 1 quilômetro já pesa toneladas sozinha. Em algum ponto, a maior parte do esforço deixa de ser sustentar a cabine e passa a ser sustentar o próprio cabo. É por isso que, durante mais de 100 anos, existiu um teto invisível para a altura dos prédios, e não era falta de tecnologia. Era a gravidade pura. Foi esse limite que empurrou uma nova geração de materiais. Em alguns dos edifícios mais altos do planeta, cabos de aço já foram substituídos por cintas de fibra compósita, muito mais leves, mais duráveis, com menos vibração e menos gasto de energia. E, quando parecia que essa já era a solução definitiva, engenheiros fizeram uma pergunta ainda mais radical: e se o cabo simplesmente deixasse de existir? Hoje já existem elevadores experimentais que se movem sem nenhum cabo, usando motores lineares, a mesma tecnologia de trens de levitação magnética. Essas cabines conseguem subir, descer e até se mover na horizontal, dividindo o mesmo poço com outras cabines ao mesmo tempo. E tem mais uma camada que quase ninguém imagina existir. Elevadores modernos, principalmente em hospitais, hotéis e prédios corporativos, passam o dia inteiro coletando dados sobre si mesmos. Quantas viagens fizeram? Quanto tempo cada porta levou para fechar? Quanto esforço o motor precisou fazer? Pequenas variações de vibração e temperatura. Esse monitoramento identifica sinais de desgaste antes que qualquer peça chegue perto de falhar. É quase como se o elevador dissesse: todos os dias, algo não está exatamente como deveria, antes mesmo de você perceber qualquer coisa diferente. Talvez seja por isso que acidentes graves envolvendo elevadores continuam extremamente raros quando o equipamento recebe manutenção correta. Mas ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, a maioria das pessoas sente um desconforto pequeno quando entra num elevador. E isso não acontece porque elas conhecem os riscos. Acontece justamente porque não conseguem ver o que as protege. Num avião, você enxerga a asa. Num carro, você vê o volante, o motorista, os pneus. No elevador, quase tudo está escondido atrás da parede: motor, cabos, freios, contrapeso, sensores, controladores. Você entra numa caixa fechada e simplesmente confia. E talvez essa confiança silenciosa seja uma das maiores provas de engenharia da vida moderna. Milhões de pessoas fazem isso todos os dias, sem pensar, sem olhar, sem imaginar a quantidade de tecnologia trabalhando escondida atrás daquela porta de aço. Então, da próxima vez que a porta do elevador se fechar na sua frente, lembra, aquele friozinho que você sente não é você desconfiando da máquina. É você não enxergando quantas camadas de proteção estão trabalhando por você, em silêncio, o tempo inteiro. Se você gostou de enxergar o que estava escondido debaixo dos seus olhos, se inscreve no canal, porque na próxima vez você não vai olhar mais para as coisas comuns do mesmo jeito.